E no Inter, lá teve transtorno. Parece que caiu árvore no CT do Inter, né, o Bruno Flores? Exatamente, Zé. Nada que alterasse o funcionamento em si do CT. O Inter está treinando, está terminando o treino, na verdade, agora no CT Parque Gigante, no gramado, sem maiores problemas. Mas ontem as imagens no momento do temporal eram até mais preocupantes do que a realidade efetivamente acabou se mostrando na prática. É que, na verdade, até pra gente colocar no futebol, como aconteceu na cidade, né? Ontem, embora algumas zonas de Porto Alegre tenham ficado alagadas, o vento é que foi o transtorno maior. Tá faltando luz aí muito mais em função do vento do que da água, né? E tá faltando luz em um monte de lugar e ninguém conserta a luz também. Mas os CTs da dupla Grenal não dá para comparar com o ano passado, onde a água invadiu os CTs, os estádios. Agora não, agora é questão de funcionamento e algumas instalações. Mas ontem a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido lá e eram as árvores que caíram ali no pátio do CT. Isso, e até houve alguns pontos de alagamentos, mas nada parecido com o que foi o ano passado, obviamente, né? Com o início da enchente, ou até em outros momentos em que o Guaíba subiu já e causou danos, assim, ou teve algum tipo de alteração na programação do Inter, obrigando a treinar no Beira-Rio, por exemplo. Nada disso no dia de hoje. O Internacional até ainda não tem um número fechado, um balanço completo do que foram os estragos no CT e no Parque Gigante como um todo. Esse levantamento deve ser feito aí até o início da tarde, mas nada que seja tão preocupante assim ou que tenha afetado a rotina do Inter. Em Campos, aí a gente tá vendo as imagens aí na live no YouTube de GZH, o Roger prepara o time fisicamente e taticamente para o jogo contra o Bahia. E a principal dúvida, ela está no comando de ataque. Preparei aqui, Zé, um levantamento. Boa, gosto disso. Entre Borré e Valência, que novamente está reaberta a disputa entre os dois por uma vaga no comando de ataque do Inter para esse jogo lá em Salvador na quinta-feira. Zé, fui buscar como é que o Roger administrou essa questão dos dois durante esse ano. Temporada de 2025, sem levar em consideração que foi o ano de 2024, porque aí o Borré foi dominante e o Valência, o Roger falou em várias vezes, né? Era um jogador que ele tentava recuperar nos treinos e entrando durante os jogos. Em 2025, o Inter tem 14 jogos até o momento. O Borré, sozinho, como único centroavante, foi titular em metade desses jogos. 7 partidas o Borré foi o titular. Contra o Guarani, contra o Juventude, contra o São José, contra o Avenida, no Grenal e contra o São Luís, primeira fase do Gauchão. E na estreia do Brasileirão contra o Flamengo. O Valência foi titular em 5 jogos. Contra o Brasil de Pelotas, um jogo dos reservas do Internacional, e nos 2 jogos da semi contra o Caxias e nos 2 Grenais das finais do Gauchão. Em 2 oportunidades, contra o México naquele amistoso e contra o Monson, o Roger começou com os 2 juntos. Formaram uma dupla. Ao todo, entre titularidade e entrar durante os jogos, o Borré tem 10 dos 14 jogos, 2 gols e 2 assistências, e o Valência 11 jogos, com 5 gols e 1 assistência. O Borré participando mais com assistências e o Valência mais goleador. O fato, Zé, é que além dos números, das escolhas que ele já teve durante o ano, o Roger vai pesar a gestão do grupo, mas também uma questão tática. Se ele entender que contra o Bahia ele precisa de um centroavante que participe mais do jogo associativo, tabelando, prendendo mais a bola, ele vai com o Borré. Se ele quiser um centroavante que ataque mais o espaço, use mais a velocidade e pressione mais na marcação alta, ele vai com o Valência. Eu não vou dizer, nem vou chamar de problema bom. É uma situação muito boa do Inter. Ter o Borré, o Rafael Borré e Ener Valência para fazer essa escolha, parabéns. O Roger Machado tá dormindo muito tranquilo, ou pelo menos a intranquilidade dele é daquela assim de ter que fazer a escolha, e não pela qualidade dos escolhidos. Uma coisa é ter Borré e Valência, outra se tivesse, por exemplo, o Zé Alberto pro ataque e o Juquinha. O Juquinha até, ele é meio marrento, eu sou mais eu no ataque, mas aí seria problema, essa escolha seria problema. Então eu acho que esse início de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, nesse sentido e nesse ano, essa escolha ela é extremamente agradável de fazer, embora complicada pro técnico do Inter. Além disso, Zé, rapidinho, o Roger disse depois do jogo contra o Flamengo que escolheu o Borré
para jogar no Maracanã como titular, porque ele tinha o direito de brigar pela sua posição em campo. Porque o Valência, pelo desempenho contra o Caxias nas 2 semifinais e nas 2 finais do Gauchão contra o Grêmio, ele tinha se credenciado para ser titular. Mas o Roger daria de novo ao Borré a chance em campo de brigar pela posição. Resta saber, Zé, se internamente a atuação discreta do Borré, e também foi uma atuação discreta do Valência. Pois é, mas quando o Valência... Bom, é verdade, o Inter com o Borré, o Inter até sai ganhando, o jogo não é gol dele, mas sai ganhando. E ele participa ali tabelando, né? Quando o Valência entra, e ele, o Carboneiro, o final de jogo do Inter é uma melhora dentro do próprio jogo. O Inter não estava legal ali, o Flamengo, e aí o Inter dá uma crescida. Então, acho que... Resta saber o reflexo disso, né, Zé? Internamente, se isso vai ser levado em consideração, claro, o desempenho do jogo e essa mudança da reta final para o jogo contra o Bahia, ou se vai pesar mais esse histórico todo. Tanque cheio o time do Inter. Tanque cheio o time do Inter, a não ser que alguém sinta, mas até então tá todo mundo zerado pro jogo. Bruno Flores e as últimas do Inter. Antony será o goleiro do Inter na estreia da Libertadores contra o Bahia, vai fazer a sua estreia na competição. Ele, jovem, com 23 anos, e também o experiente Fernando, nunca jogou a Libertadores, vai disputar pelo Colorado. Amanhã o Inter define a sua escalação e viaja para Bahia pro jogo da quinta-feira contra o Bahia lá em Salvador. Pro Fernando vai um abraço também, o Vila Nova foi campeão lá em Goiás, é o time dele, ele tinha ido inclusive pro Vila, mas participou do início da competição. Exatamente, tem toda uma história lá no Vila Nova. Um abraço pro Fernando, grande volante do Inter.